Paz do Senhor, queridos irmãos. Eu sou o pastor Elias Aguiar, aqui da Assembleia de Deus, da IADERN em Parnamirim, Rio Grande do Norte. Estou hoje com o pastor Kleber Maia, ele que é o nosso diretor da Faculdade de Teologia aqui em Parnamirim, da ETAP, é o nosso superintendente de Escola Bíblica Dominical e professor da classe de adultos, e é um dos nossos co-pastores, né, um dos nossos vice-presidentes, digamos assim, da nossa Assembleia de Deus aqui em Parnamirim. A paz do Senhor, pastor Kleber, mais uma vez é uma honra estar novamente com o senhor aqui para comentarmos um pouquinho das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. Eu quero ouvir as suas considerações iniciais. A paz do Senhor, pastor Elias Aguiar e os queridos irmãos que nos acompanham nesse podcast do EBD em síntese, que louvamos a Deus por poder participar mais uma vez aqui juntamente com o pastor Elias Aguiar, é professor da nossa EBD e também professor da Escola Teológica, e louvamos ao Senhor porque podemos aqui trazer subsídios para o professor, para que tenha uma aula dinâmica e abençoada, e cremos que teremos de fato um momento especial aqui de ensino para a glória de Deus. Glória a Deus. Queridos, nós começamos com a lição de número 7. Não é uma crítica de forma alguma, mas pastor Kleber e eu, antes de iniciarmos a gravação, estamos vendo aqui que a figura apresentada na lição, essa que aparece para os irmãos, ela está destoando um pouquinho do que está no texto bíblico. Então, nessa aqui, quem carrega a lenha é Abraão. Isaac vai do lado. Então, isso aí fica um pouquinho distante do que está no texto. E um outro detalhe aqui na lição de professor tem aqui um prova de fé. Na verdade, na retificação, quando a gente compra a lição de capa dura, ela veio correto, veio uma prova de fé. Então, nós trabalharemos isso, mas eu estou falando só porque para os professores não serem surpreendidos, às vezes, na hora da aula, com alguém fazendo exatamente essa observação. Isso aí é típico de pessoas bastante observadoras, então, com certeza haverá alguém, não só alguns professores, mas alunos também, que vão observar isso aí. Queridos, então o texto, nós estamos na lição de número 7. O comentarista é extremamente conhecido na nossa região, que é o pastor Elinaldo Renovato de Lima, ele que tem aproximadamente, acho que são 28 livros escritos, comenta vários temas, é comentarista da CPAD há bastante tempo, foi pastor, presidente aqui da Assembleia de Deus em Parnamirim por 25 anos, e membro do Conselho de Apologética, né, da Assembleia de Deus, da CPAD. Então, queridos, trabalharemos a lição de número 7. Ela tem por título Uma Prova de Fé, a entrega de Isaac. Então, é justamente esse momento que Deus prova. E o texto áureo nos diz assim, e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai até a terra de Moriá e oferece-o em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então, Gênesis, capítulo 22, versículo de número 2, é a nossa verdade prática. Abraão confiava no Senhor a ponto de dizer ao seu filho: Deus proverá para si o cordeiro. Então, queridos, nós temos aí três objetivos propostos para essa lição. É uma lição bastante interessante e que vai trabalhar com três objetivos. Então, o primeiro deles é mostrar que Abraão teve a sua fé provada, mesmo sendo fiel a Deus. O segundo é refletir a respeito da promessa que foi confirmada na vida de Abraão. E o terceiro é expor que Abraão não titubeou em oferecer a Deus seu único filho. Então, a introdução da lição, queridos, ela vai trazer justamente dentro dessa temática, mostrando que Deus dirigiu Abraão. Então, primeira coisa é saber que Abraão, desde o início, desde lá de Gênesis capítulo 12, quando ele recebe o chamado de Deus, ele não titubia, já tinha 75 anos de idade, Sara 65, mas ele sai da terra, do meio da sua parentela, sai daquela terra dos seus parentes e vai para a terra que Deus estava ali lhe direcionando, uma terra que ele não conhecia. O patriarca vai, obedece sem questionamentos. A maior prova é o que ainda estava por vir, porque sair da terra
é um negócio que fez ele se desprender dos parentes, fez ele sair da zona de conforto, mas ofereceu o filho, que ele esperou 100 anos para poder tê-lo nos braços, era algo ainda mais significativo, com certeza. Então, o Todo-Poderoso chamou Abraão, lhe pediu algo muito difícil. É uma resolução jamais vista até então. E realmente nós não veremos na Bíblia Sagrada nenhum relato em que Deus pede para sacrificar o filho e executou até o ponto dele ser sacrificado, mas isso só acontece quando o próprio Deus oferece Jesus Cristo aí em sacrifício. Então o patriarca deveria tomar o único filho, o filho da promessa, quem ele amava, e oferecê-lo em holocausto ao Senhor. Ele não hesita, ele chama Isaac, ele vai com os servos até, digamos assim, como diz no meio militar, até o sopé da elevação, até a base da elevação ali, e dali para frente é só ele e Isaac indo para o local e faz uma preparação minuciosa. Isso o próprio texto nós veremos com detalhes que ele mostra que ele faz com todo aquele cuidado, a preparação necessária para colocar a lenha no lugar certo, as pedras no lugar certo, amarrar Isaac, e Isaac já não era uma criança. Pastor Kleber, se nós olhamos aqui a própria imagem carregando ou não a lenha, nós vemos claramente um Isaac crescido, robusto, forte. Então, também, se há outra coisa que nós veremos claro aqui, é a obediência de Isaac, mesmo em uma preparação para a morte, porque ele se submeteu às amarras. Ele poderia ter lutado, contendido ou algo assim, mas o texto em nenhum momento mostra isso. Então, queridos, é bastante interessante, tem bastante áreas para serem exploradas, e para isso os professores devem desafiar os alunos a fazerem parte dessa lição e montar realmente o seu próprio conhecimento a partir disso, ser desafiado a construir verdades bíblicas, ele chegar a essas verdades a partir desse conhecimento. Pastor Kleber, agora eu convido a estar aqui trabalhando o tópico primeiro dessa lição e nós aprofundarmos um pouquinho sobre esse tema. Muito bem, pastor Elias. Essa lição, lembrar aos professores que será a última que nós teremos como personagem principal, Abraão. Então, aqui ela vai até o final da sua vida, né? Nas outras lições, nós tínhamos aquele cuidado de fazer um corte temporal, porque tivemos muitas lições sobre Abraão. Essa é a última. Então, tudo que você tiver de entregar sobre Abraão, entregue aqui, porque na próxima já é Isaac, o personagem principal. E nós vemos que Abraão tem a sua fé provada. É algo que, de fato, é marcante na trajetória de Abraão, o quanto ele já havia obedecido a Deus, porém, aqui nós vamos ter o momento mais importante, momento crucial da fé de Abraão, porque Deus vai pedir que ele entregue o seu próprio filho. Para os professores dimensionarem bem o tamanho dessa afeição que Abraão tinha por Isaac, no texto de Gênesis 22, quando Deus diz no verso 2, Isaac, a quem amas, essa é a primeira menção no texto bíblico de que alguém ama uma pessoa. Certamente, tem muitas pessoas aqui na história, já temos aqui, né, milhares de anos decorridos na história humana. Homens amaram suas mulheres e seus filhos, e mulheres amaram seus maridos e filhos, mas essa é a primeira vez, a primeira ocorrência do verbo amar no texto bíblico. Então, Deus está dizendo aqui que Abraão realmente tinha uma afeição muito grande por Isaac, talvez até de falar de uma afeição desmedida, né? No sentido de ser agora o objeto maior de afeição de Abraão. E Deus então pede que ele entregue o seu filho a quem ama. Há uma prova então muito grande, especialmente considerando que a promessa de Deus demorou muito a se cumprir. Então, Abraão era um homem que não tinha mais promessa de filho, de outro filho, e não tinha mais idade para produzir nenhum. Ele já está aqui com algo em torno de
117, 120 anos de idade. Se aos 100 ele já se considerava incapaz, conforme o texto de Romanos 4, principalmente, aos cento e tantos anos, de fato, você está vendo Deus pedir um bem preciosíssimo que não pode ser reposto. E para um homem idoso, ainda mais naquela cultura de pessoas que tinham gado e tudo mais, o filho representava a continuidade que seria tirada aqui de Abraão. Então, além de sentir a dor do coração de pai, considerando toda esta cultura e a forma como o próprio Deus avalia a afeição de Abraão para Isaque, aquele a quem amas, nós podemos entender que havia aqui de fato uma prova extremada. Porém, o que nós vemos é que Abraão, ele obedece, ele vai, ele não questiona com Deus, né? E quando nós percebemos isso, então, vemos que Deus pode nos provar, que Deus pode nos colocar à prova. O professor pode, havendo tempo, até fazer uma pontuação entre a diferença de Deus nos provar e Deus nos punir, não é? A prova é para que haja uma revelação, um desenvolvimento. Aqui não se trata de uma punição por algum pecado de Abraão, mas o que nós temos de fato é um teste que vai levar em conta exatamente quem é o maior amor da vida de Abraão. Se nós olharmos o mandamento, que aqui não havia sido dado ainda, mas na lei de Moisés será dado o mandamento e o Senhor Jesus o repetirá. Qual é o maior dos mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, Abraão aqui já vai ser testado nisso. Qual é a maior afeição que o seu consideração considera? E aí nós vemos na história de Abraão como ele conduz, né, o filho levantando de madrugada, caminhando durante 3 dias até que chegassem ao lugar ordenado. E o nosso comentarista, o pastor Elinaldo, destaca a confiança de Abraão quando ele diz que vão adorar a Deus e depois retornar, né? Aqui também há uma primeira menção, é a primeira vez na Bíblia que fala-se de adoração e envolve entrega, renúncia, doação. É também um quadro que o professor, havendo espaço, pode abrir aqui para perguntar, inclusive aos alunos, né? Nós estamos de fato adorando a Deus. Aquilo que fazemos na igreja é uma adoração de fato, ou estamos só cantando um hino, nós estamos de fato adorando ao Senhor. E nesse tópico, então, nós vemos que podemos, além de compreender a confiança que Abraão tem em Deus, nós também podemos desenvolver essa lealdade inabalável e praticar essa obediência submissa na nossa vida diária, porque é o que Deus requer daqueles que o amam e daqueles que estão prontos a adorá-lo e amá-lo sobre todas as coisas. Abraão, então, ele está aqui num momento de decisão. A fé, ela exige certas decisões. É interessante que quando você vai para o texto de Hebreus, capítulo 11, ele fala sobre fé, mas ele não tem conceitos, né? Ele fala muito mais de exemplos de fé, porque a fé, ela precisa ser vivida. Quem leu a linguagem da fé de Paulo, do Nijai Gupta, ele diz que a fé se expressa especialmente em 3 verbos. A fé fala de crer, ou seja, entender quem Deus é e o que considera-se que ele pode fazer. A fé também leva em conta o confiar,
que é mais do que o crer. O crer é uma atitude mais do pensamento, né, da mente, mais cognitivo, enquanto que confiar fala do coração, da entrega, do que nós realmente colocamos diante de Deus. Mas a fé envolve também obedecer. Então, não apenas uma fé passiva, nem somente uma fé cognitiva, mas uma fé que se vê em resultados. E Abraão, ao praticar essa fé, então, de fato, o texto de Romanos 4 diz que ele alcançou de Deus, né, esse favor, ele de fato ali vai receber do próprio Deus uma fala que a lição não alcançou, mas o professor pode trabalhar. Nós temos em Gênesis 22 uma aparição do anjo do Senhor, que primeiro ele fala: Agora sei que tu temes a Deus. Depois ele diz: Porque não negaste a mim, o teu filho. Então era Deus ali, na pessoa de Cristo, assim a teologia entende, né, que estava falando com Abraão. E aqui nesse desenvolvimento nós vamos ver que Deus vai confirmar essa fé de Abraão e ele vai se tornar de fato o pai da fé. Então tem um tópico aqui muito rico que o professor pode explorar, mas o segundo ponto, agora o pastor Elias vai continuar desenvolvendo, fala de uma promessa que foi confirmada quando Abraão de fato obedece até o final, o filho até Moriá. E agora com o senhor, pastor Elias. Então, queridos, aqui continuando, nós vamos para o tópico de número 2. O pastor Elinaldo, ele fala aqui sobre a promessa confirmada. Então, Abraão não negar seu único filho. Imagine aí algo extremamente esperado, extremamente desejado, algo que até causou algumas rupturas familiares, porque quando Sara acaba dando H como serva para Abraão e ela engravida, isso começa a gerar um problema familiar. Mas agora Abraão ele recebe de Deus uma ordem, como o pastor Kleber ele apresentou no tópico primeiro, e agora ele, com temor e tremor, ele vai executar isso aí. Então ele recebe a orientação e aqui fala que a atitude ela agradou profundamente a Deus, porque ainda que Abraão tivesse recebido a promessa de ser pai de muitas nações, seria algo extremamente doloroso e traumático oferecer o próprio filho. Então, a promessa, nesse momento, em cima das bases de tudo que era natural, ele estava vendo tudo aquilo que ele mais desejou, que ele mais almejou, estava posto em risco diante da situação. É claro que ele sabia que Deus poderia, ressuscitá-lo, se fosse o caso, ou ele poderia prover outro filho. Havia N outras linhas de ação, mas imagine aí o que é passar por uma situação como essa. Então, aqui, queridos, nós vemos também que ele mostra que o patriarca se dispõe a obedecer. Então, era nesse momento uma prova de fé. A lição ela nos convida, quando a gente olha aí nessas orientações ao professor, ela nos convida exatamente a perguntar assim para o aluno: Deus prova aquele a que ama? E qual seria a resposta da maioria, né? É claro que sim. Quantas vezes somos provados para sermos aprovados diante da presença de Deus? E quando a gente olha a Bíblia Sagrada falando sobre isso, ela mostra que a tribulação produz a paciência, e que a paciência produz a experiência, e que a experiência produz a esperança. Então, o crente sempre está sendo, ao longo da sua trajetória, provado para ser aprovado. Porque ninguém é levado a uma prova senão para ser aprovado, né? Espera-se que ele seja aprovado. Então, nós vemos aqui, queridos, que fala que ele fez pela fé, creu em Deus que poderia até dos mortos ressuscitar. E esse texto, o pastor Elinaldo, ele vai tirar do texto de Hebreus 11:19. Então, o texto de Hebreus 11:19 diz: Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaac de volta dentre os mortos.
porque, na verdade, quando você olha a situação que ele estava vivendo, você vê claramente que Isaac estava condenado à morte, mas Deus muda o quadro. E é bom que você lembre aos seus alunos que nós servimos a um Deus que muda quadros, situações, que transforma, às vezes, até resultados que já estão produzidos. E um belo texto para lembrar isso aí é o livro de Jonas, quando mostra o resultado que a cidade de Nínive já tinha recebido, que receberia, mas através da mudança de atitude leva a um grande quebrantamento, e um grande quebrantamento leva à mudança de resultados. Então, queridos, nós vemos também aqui, no tópico número 2, vemos que Deus ouve a obediência de Abraão. Deus, Abraão, instituiu o altar do sacrifício, então ele vai lá e prepara tudo aquilo ali, e coloca o filho deitado ali para aquele. Nós vemos claramente que Deus vai lá e age com providência. Ele leva ali, levanta o cutelo para o sacrifício, mas naquela hora o próprio Deus intervém e não permite que isso seja feito. E o resultado é que Deus aceitou o gesto de Abraão como se tivesse cumprido, mas na verdade isso não foi necessário, porque Deus estava provando a fé dele. Quando nós olhamos para o texto que está aqui também em Gênesis capítulo 22, versículo 15 até o 18, nós vemos claramente que pela segunda vez, está aqui escrito no versículo 15, pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse: Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como as areias das praias do mar. A sua descendência conquistará as cidades que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então, aqui nós vemos esse texto, queridos, e vamos lá. Queridos, então, continuando aqui, nós vemos no tópico de número 2, a partir do primeiro, Abraão, ele não se nega a entregar seu único filho. Esse sacrifício foi confirmado por Deus. Nós vemos em Gênesis capítulo 22, versículo 15 até o versículo de número 18, que o anjo do Senhor, após ver que ele havia realmente entregado o seu filho, cumprido o sacrifício, se colocado na posição, levado o seu filho ao local do holocausto, preparado as pedras, preparado a lenha do altar, preparado o filho, amarrado ali, pega o cutelo, levantado o cutelo para sacrificar. Então, diante de toda essa saga, ele vê aí que a fidelidade de Abraão era verdadeira diante de Deus e ele não permite que ele sacrificasse o próprio filho. E o resultado disso, queridos, foi a bênção do Senhor confirmada sobre ele. Quando você lê na sua classe Gênesis 22, capítulo 22, versículo 18, 15 até o 18, fala que Deus viu a obediência de Abraão e por causa disso, ele, após ter levantado o cutelo, após ter feito todo esse gesto para sacrificar, ele não teve que sacrificar e Deus ali proveu o cordeiro para o sacrifício. Ele creu nas promessas, o Senhor pôde testá-lo em uma condição extrema. Então, pergunte aos seus alunos se alguma vez na vida eles viveram uma condição extrema que fez ele parar e pensar e ver que agora, naquele momento, ele realmente tinha um propósito muito bem estabelecido diante de Deus. Basta você fazer alguns paralelos. Às vezes nós pensamos assim: será que somos capazes de dar a vida por alguém? E quando chegou o tempo do Covid, nós vimos isso na prática, porque muitos filhos, ao ver os pais pegarem Covid, ou pais vendo filhos pegarem Covid, mesmo numa época em que havia uma taxa alta de mortalidade por causa dessa doença em vários países do mundo, muitos filhos se colocaram ali para ajudar os pais, acabaram pegando também, passaram por momentos difíceis, mas ali eles entenderam que estavam dispostos. É na hora do sacrifício que você vê a sua capacidade de entrega.
Então, isso aí foi bem notório. Uma coisa aqui também que nós vemos é no subtópico de número 3 ele falando da promessa de ser uma grande nação, ela se cumpriu. Então, o povo judeu teve a sua origem em Abraão. Nós vemos que, quando nós olhamos a história, Sara era estéril, mas Deus ainda assim proveu a sua promessa. Quando ela tinha aproximadamente 90 anos de idade, Deus vai lá e faz com que ela engravide, tenha Isaac, e a promessa se cumpre. Aí depois vem a sucessão, né? Isaac casa com Rebeca, Rebeca também era estéril. Depois vem Jacó casa com Raquel, Raquel também era estéril, nada disso impediu o plano e o agir de Deus. E assim Deus foi cumprindo aquilo que havia prometido a Abraão, e através de Jacó nós vemos aí, por final, né, Jacó ser chamado Israel, e assim o povo hebreu descende nessa linhagem. E nós vemos aqui que o povo judeu teve a origem em Abraão, nele ele cumpriu a promessa divina de ser pai de muitas nações. Jesus era descendente de Abraão, então ele é leão da tribo de Judá, né? Então nós vemos aí essa linhagem. E, queridos, se alguém quiser ler na sua sala, vai para Mateus capítulo 1 e vai pegar ali as 42 gerações de Abraão até Jesus e dividido em três blocos de 14. Então também é um subsídio que pode aí elucidar para mostrar exatamente o que o pastor Elinaldo está afirmando aí nesse texto da lição. Então, queridos, quando nós olhamos aqui, ele diz: vejamos que para que Jesus se fizesse semelhante à descendência de Abraão, para ser misericordioso, fiel sumo sacerdote do povo judeu, para expiar os pecados do povo, e interceder e socorrer os que são tentados. Então, aí o pastor Elinaldo fez questão de colocar o texto de Hebreus, capítulo 2, versículo 16 ao versículo 18, e é o texto base para esse subtópico, que diz: por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante aos irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Então era uma condição. E aí no versículo de número 18 diz: porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que estão sendo tentados. Então ele mostra que viveu as mesmas condições que nós, com matéria humana, passou por todos os processos normais de uma gestação, de um crescimento normal, para viver uma vida de santidade, ser sacrificado e nós termos através dele a possibilidade de sermos feitos filhos de Deus. Então, neste momento, convido o pastor Kleber Maia para fazer aqui o comentário do tópico de número 3 e assim nós darmos prosseguimento ao estudo dessa lição. Muito bem. Tópico 3, nós temos aqui: Abraão ofereceu seu único filho. E a lição vai destacar a participação de Isaac nesse processo, né? O pastor Elinaldo diz que Abraão mandou que Isaac subisse no altar. Nós sabemos que Isaac já não era uma criança. Alguns autores judaicos, como Flávio Joséfo, diz que ele devia ter entre 17 e 20 anos aqui. Mas a ideia de que Abraão pediu que ele subisse ou mandou que subisse é uma ilação, é uma suposição. Pode ter acontecido porque considera-se que ele, sendo forte e Abraão já idoso, o menino devesse fazer isso. O texto bíblico não explicita essa ação, né? Mas é muito provável que isso tenha acontecido. E aí nós vemos exatamente essa participação ativa de Isaac. Embora ele não soubesse exatamente o que estava para acontecer, mas no diálogo que ele tem com Abraão, no verso 7, ele pergunta: ó, está aqui a lenha, está aqui o material para fazer o fogo, mas e a vítima, o cordeiro, o holocausto? E Abraão disse: Deus proverá.
a gente pode também imaginar que Isaac já saiu com uma suspeita a partir daí, né? E Isaac pode ser usado até aqui como um modelo exatamente do crente que obedece. Porque veja, Deus falou com Abraão. Abraão está obedecendo porque Deus falou diretamente com ele. Isaac não. Isaac está confiando só na revelação que Deus deu a Abraão. Deus não falou com ele. A outra coisa é que Isaac de fato não corre, não foge. Talvez ele tenha escalado o altar de pedra, porque eram pedras com lenha por cima, então aquilo gerava um certo obstáculo, né? Alguém coloca até Isaac como possível modelo ou exemplo do que Paulo diz em Romanos capítulo 12, que nós devemos oferecer o nosso corpo em holocausto vivo. Holocausto morto é aquele que o animal não escolhe e depois de morto é que ele é colocado no lugar, então ele não tem mais nenhuma possibilidade de reação. Mas sacrifício vivo é esse que pode fugir, pode correr, pode berrar, mas decide participar obedientemente e também crendo, né? Crendo não na revelação direta de Deus. Aqui há o ponto interessante da fé de Isaac. Ele crê na revelação de Deus a seu pai. Ele crê naquilo que o pai confiava em Deus. Mas ele participa ali, se submete e então a intervenção de Deus para que ele não morresse. Quando você lê o texto de Gênesis 22, então quando Deus fala com Abraão, ele diz: Não me negaste o teu filho, o teu único filho. E aí você nota a ausência daquela partezinha lá do verso 2 que ele não diz mais: aquele a quem amas, porque agora Abraão havia provado que Deus era então o seu objeto maior de afeto, né? E a lição termina, além de mostrar a fé de Abraão e a fé passiva de Isaac, ele também termina, já que vamos encerrar a história de Abraão, com a morte de Sara, né? Falando aí, então, desse momento final da vida de Abraão e Sara. Professor pode aproveitar aqui, se houver espaço, para falar de algumas questões interessantes, né, como o luto cristão, falar também de outras questões como a honra até o final da vida no casamento. Abraão compra uma parte de terra em Hebrom, o que poderia ser colocado até aqui como uma espécie de primícias da terra, porque é pouco, mas ele já tem uma primeira possessão física da terra prometida que Deus promete que daria toda a ele, né? Então tem alguns pontos que são aqui de menor expressão, mas que, havendo condições, o professor pode trabalhar também em sala de aula. E a lição termina então com Abraão sepultando a sua esposa na cova de Macpela, lugar onde depois serão sepultados também os outros patriarcas, inclusive os ossos de José são levados para lá depois, e com isso a lição encerra essa avaliação da vida de fé de Abraão e o estudo dos princípios que nós temos a partir dela. De fato, é uma lição rica, a vida toda de Abraão é uma lição de muitos episódios que trazem princípios e lições importantes, e o professor pode finalizar então esse estudo da fé e da vida de Abraão com a classe. Tenho certeza que será uma lição muito rica para o professor explorar estes pontos com a sua classe. E não esqueça sempre de fazer as reflexões, não é, necessárias. No final das contas, se nós pensarmos em objetivos educacionais que envolvam não apenas a mente, mas o coração e a prática,
Ao final desta aula, o aluno deverá compreender essa prova de Abraão, desenvolver uma lealdade inabalável a Deus e praticar uma obediência submissa em sua vida diária, confiando na provisão de Deus. E assim nós teremos uma lição muitíssimo rica para ser explorada em sala de aula. Agora, Pastor Elias pode conduzir a conclusão desse momento de subsídio da lição de número 7 para os professores da EBD. Queridos, alguns pontos foram maravilhosos. Então, dentro do contexto do teste e a fé de Abraão, o primeiro é o teste extremo, né? Oferecer, nós não vemos na Bíblia Sagrada Deus mandar oferecer sacrifício humano que não seja nesse momento aí. Então, não, gente sendo oferecido, né? Então, um teste extremo. A segunda coisa, obediência absoluta. Ele fala, bora. Bora, coloca a lenha nas costas e vamos lá cumprir o que Deus mandou. Então, o terceiro é a confiança no Senhor, porque ele vai, mas eu acredito que em todos os momentos, embora não vejamos isso de forma clara para poder prová-lo, mas com certeza ele subiu confiante que Deus iria fazer algo para impedir aquele sacrifício, porque não era normal, não era algo cabível no geral para ele fazer. Mas nós vemos também a figura de Isaac. O pastor Kleber Maia trouxe algo interessantíssimo. Enquanto para Abraão era uma missão, e ele recebeu de Deus, e ele sabia quem tinha mandado, e ele sabia tudo, Isaac não, Isaac estava recebendo ordem do pai e cumprindo. Então não era como a mesma coisa daquele que está falando com Deus e sabendo que tem ali provisão, proteção e uma série de outras coisas, mas ele está indo na obediência. Você já seguiu uma liderança assim? Que você diz, rapaz, eu não estou vendo o final do projeto, não, mas eu estou com ele porque o que ele tem feito, Deus tem abençoado, então vou nessa direção aí. E Então um, era mais ou menos isso. A segunda coisa que nós vemos, claro, Pastor é. Elias, só um instante, um verso muito interessante aí é o final do verso 8 que Abraão diz: Deus proverá, e o texto diz assim: assim caminharam ambos juntos. Quer dizer, Isaac não sabia se ia sobrar para ele, mas ele disse assim: mas vamos juntos, vamos seguir, e isso é muito interessante, né? Você tem que ter uma dependência muito grande na liderança para pegar e quando não existir nada, o líder só disser bora e você pegar e somente ir e acreditar que isso vai acontecer. Eu vi um pastor que ele comprava belinas e uma certa vez ele estava com 3 belinas em casa. Eu disse, para que essas belinas? Ele disse, para dar para o meu dirigente de congregações. Aí eu disse, mas o senhor ainda não tem congregações? Ele disse, mas eu já comprei as belinas, estou esperando Deus mandar os dirigentes e as congregações. Então, é acreditar cegamente na visão da liderança para ver acontecer. E daquela igreja, queridos, de 2003 para cá, Deus levantou até onde eu soube, em 2024, algo em torno de 21 congregações na visão daquele pastor. Então, ele dizia assim, não, minha missão é crer, o resto é Deus que faz, eu só vou fazer minha parte. O que eu consigo fazer é comprar as belinas, o resto é Deus. É Deus quem prepara novas lideranças, é Deus quem manda, é Deus quem abre, e assim vai. Então, queridos, a segunda coisa que nós vemos bem interessante, então, a prova da submissão e da maturidade de Isaac, já numa fase ainda de juventude, ele dizia assim: não, se meu pai teve a visão, vou com ele até o fim. Então, isso aí fica muito claro. E prova de amor. Ninguém segue de forma leal uma liderança que ele não ama e não admira. Porque aí, ao menor sinal de que ele não ama e não admira, ele critica quando vê ele fazer algo que ele não concorda. Ele diz, eu não concordei, ele começa a crítica. E aí ele acaba não fazendo, ainda leva um monte de outras pessoas a não fazer também. Então, isso aí é fato. Isso eu vejo claramente no meu ambiente de trabalho, eu vejo que isso aí, sobretudo, é um lugar onde é preciso esse pilar para funcionar bem. E por último, queridos, nós vemos aqui é a intervenção de Deus, que manda o anjo do Senhor, que impede, que faz a substituição do sacrifício. Então já não é mais o filho, agora é o cordeiro enviado, que o lugar é mudado, ali coloca-se um nome, na verdade, o lugar passa chamado ali de quê? Jeová Jireh, Deus proverá, o lugar onde Deus derrama a sua providência. Então, queridos, tem tantas lições que nós podemos
ficar aqui muito tempo, até já extrapolamos aqui o tempo que deveríamos estar gravando, mas assim, é, tem muito para você trabalhar em sala de aula. Comece a escrever as experiências que você quer falar, porque aí nós vemos claramente até mesmo a questão da perfiguração, né? Nesse momento, Isaac perfigura o sacrifício de Cristo. Deus permite por um momento Abraão sentir o que Deus sentiria quando estava levando o filho para o sacrifício, né? Permitindo o sacrifício de Jesus na cruz. Ele consegue sentir essa agonia do pai que vê, ele consegue sentir também, ver a agonia do filho que vai ser oferecido em sacrifício e também até nisso a obediência. A diferença aí, pastor Elias, é que quando a faca ia descer no peito do filho de Abraão, Deus disse pare. Mas quando a faca da ira de Deus desceu sobre o peito do filho dele na cruz, Deus deixou que ela seguisse adiante. Permitiu. É, aí no texto ele usa o cutelo, né? Então o cutelo no meu trabalho assim, hoje já não existe esse negócio de sacrifício de animais, mas antigamente, mas no interior a gente vê quem vai matar um cabrito, um bode, antes de cortá-lo com a faca, ele bate com o cutelo para que ele perca a consciência, porque senão ele vai reagir a todo aquele processo e até a carne vai ter um sabor diferente dada a agonia que ele vai passar. Então, o cutelo era usado para desmaiar normalmente a vítima antes do próprio sacrifício, que lá era cortar o pescoço, né? Eles normalmente botavam a mão sobre a cabeça e o próprio ofertante, na cultura, cortava o pescoço, né? Então, isso aí. Pastor Kleber, muito obrigado. Eu vi que no final a gente conversando aqui os dois ao mesmo tempo, foi construindo muita coisa bacana a ser apresentada em sala de aula. Então, muito obrigado por mais uma vez. Deus permitiu viver essa experiência. Deus abençoe a todos, que seja uma aula abençoada, que a glória de Deus possa trabalhar, que alunos sejam tocados pela glória de Deus, que seja uma aula tão boa que ao chegar em casa ele precise comentar na hora do almoço com aqueles que estão na casa e que tenha uma aplicação prática do ensino e que isso possa até refletir como avivamento na igreja do Senhor. Então, Pastor Kleber, faça uma oração para que Deus toque o nosso Brasil na lição de número 7 e haja avivamento através dela. Amém. Vamos orar. Agradecemos ao DENEC, na pessoa do pastor Reinaldo, por nos dar esta oportunidade aqui, Assembleia de Deus em Parnamirim, de participarmos do podcast EBD em Síntese. E vamos orar encerrando essa nossa participação. Querido Pai, obrigado, Meu Senhor, Deus, por tua Pai. graça, por tua revelação, por tua palavra. Obrigado, Deus, por nos ensinar e pedimos que o teu Espírito Santo, que é nosso mestre por excelência, nosso guia, abençoe cada professor, cada aluno, que ao Glória. aplicar o conteúdo desta lição, haja graça e sabedoria e que o Senhor fale a cada um dos ouvintes em cada classe, para que não haja somente conhecimento, mas também uma valorização, um sentimento e principalmente uma atitude de mudança, de obediência decorrentes do conhecimento da tua palavra revelada nesta lição. Que o Senhor nos ajude em tudo e nos abençoe, e que em todo o Brasil, onde essa lição for ensinada, haja transformação de vidas, avivamento e, sobretudo, que seja para a glória, honra e louvor do teu nome. Nós te oramos assim e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. A paz do Deus Senhor. abençoe a todos, a paz do Senhor.